Metrópole Entrevista. A gente vai conversar aqui agora com a pedagoga e intérprete de Libras, Gabriela Matos. Boa tarde, Gabriela. Olá, boa tarde, gente. Gabriela, a gente tem visto que agora, com as lives, enquanto na contramão, onde as pessoas têm trabalhado menos, as intérpretes de Libras têm aparecido mais. É verdade ou é só essa sensação? Peraí que cortou um pouquinho a sua ligação. Veja isso. Você pode repetir, por favor? Eu estava perguntando, e na contramão do que a gente vê com as outras profissões, na quarentena, os intérpretes de Libras têm sido muito requisitados. É sensação minha ou é verdade? É verdade. Os intérpretes de Libras são com essa visibilidade muito grande, principalmente por causa das lives musicais. Os cantores, os artistas têm visto, né? Têm visto a importância de levar acessibilidade para a comunidade surda, que são as pessoas surdas que não escutam, porém se emocionam e entendem a letra, entendem a música através da língua brasileira de sinais. Como é que funciona? Você tem feedback do público? Vocês têm noção assim das pessoas que são atingidas com o seu trabalho nessas lives? No Brasil é um censo de 2010. São mais ou menos 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva ou surdez. Claro que esse número aumentou bastante, né? Então, a gente tem tido contato, a gente tem tido retorno dessas pessoas através das redes sociais, através de celulares e tal, mas o retorno tem sido muito positivo. E a gente acompanha os outros colegas de outros estados, e aí a gente conversa, e tem sido um avanço muito grande. Com a quarentena veio esse lado positivo de dar visibilidade ao profissional intérprete de Libras, que se relaciona diretamente com o público específico, né? Que é o público das pessoas surdas, a comunidade surdas. Mas vocês têm, a pergunta é se vocês têm por rede social, por algum outro tipo de ligação, o retorno imediato desse trabalho que está sendo feito agora, durante a quarentena. Não entendi sua pergunta. Se nós temos o quê? Um retorno? Explica aí. Com redes sociais? Isso, assim, se você é procurada para as pessoas dizerem, olha, adorei, me ajudou, entendi, enfim. Sim, muito. O retorno é através das redes sociais. A gente vem postando, né, um canal que eu tenho com o meu esposo, que é surdo, Marcos André, através do nosso canal Pense em Libras, a partir do momento que a gente consegue fechar com o artista ou com aquela produção, a gente firma aquela parceria, aquele contrato, e desde então a gente já divulga em todas as redes sociais que a gente tem, e aí vamos pro evento, participamos, fazemos tudo da live, gravamos os momentos, né, os bastidores também, para dar aquela tensão toda, aquele suspense para os espectadores surdos e ouvintes também. E aí logo depois eles repostam, eles compartilham, eles vêm pra gente, mandam mensagem, falam parabéns, e muitos agradecem. Nossa, eu me emocionei. Muitos filmam assim, olha pra gente na televisão e dança, e conforme a música, conforme o ritmo, eles estão dançando, e assim, a melhor coisa que a gente tem esse retorno, o melhor, é o retorno dessas pessoas, das pessoas surdas, né? A gente vê o sorriso de gratidão, de reconhecimento que realmente aquele artista soube corresponder à altura, né? Soube respeitar. E aí colocou os profissionais de Libras naquela janelinha de Libras ali para dar total acessibilidade. É isso que os surdos querem, nós fazemos com o maior prazer e alegria. Outra coisa que... Diga, Fofinho, você ia fazer a pergunta, Chefe tem. Não, por favor. Gabriela, a música baiana tem palavras que são próprias nossas, né? Queria saber como é que vocês fazem para traduzir esse tipo de vocabulário que a gente desenvolveu aqui. Vai novinha, desce novinha, tudo é novinha agora, todo mundo desce. E eu vejo que qual a dificuldade que você encontra no seu trabalho? Olha, nessa parte a gente tem realmente dificuldade, mas o que é que a gente faz? A gente precisa de um consultor surdo. Marcos é o consultor surdo desse momento, então a gente estuda, a gente imprime as letras, a gente se reúne, e aí a gente explica para o surdo exatamente o que é que aquela música está falando, né? E Libras é assim, Libras a gente não segue palavra por palavra que está em português, a gente não faz um português sinalizado,
A gente tem que passar o sentido da música, né? O que é que ele está falando, o que é que ele está querendo dizer. A gente tem que sentir a vibe do artista, se seja pagode, axé ou arrocha, seja o que for. Mas aí a gente consegue fazer uma adaptação cultural. E na língua de sinais existe todo tipo de gírias, de metáforas que existem também na língua portuguesa para a gente. Então é preciso fazer essa adaptação. Mas sim, é possível e a gente consegue dar todo sentido, passar para o surdo tudo aquilo que nós estamos sentindo, aquela emoção, seja chorar, seja amor, seja até uma brincadeira, vai novinha, vai até o chão, a gente consegue. Porque a Libras não é só aqui nas mãos, né? Tem toda a expressão facial e corporal para a gente emitir essa mensagem. Faça aí pra gente um desce novinha, só pra gente matar essa curiosidade, vá. Ó, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce. Maravilhoso. Ai, meu Deus. Você aprendeu, Então, você aprendeu todo por causa do molejo. seu marido? Como é que você aprendeu, Gabriela? Ou você já conheceu ele, já sabia a linguagem de Libras, já era intérprete? Quando eu conheci ele, eu já era intérprete. Eu comecei a aprender Libras no ambiente religioso. Foi lá que eu aprendi, que me deu toda a força, todo o apoio. Isso em 1999. Tinha um surdo na nossa igreja, ele era criança e ficava com o pé batendo para lá e para cá, fazendo aquele barulho, e o pastor reclamando, como é que pode? E aí nós fomos até a família, o que acontece com seu filho? A mãe disse, meu filho é surdo, ele fala em Libras. Como não tem acessibilidade aqui, eu não consigo parar ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Foi daí que a gente se preocupou, o que a gente vai fazer por ele? Né? Ele precisa de acessibilidade, os pais vêm para a igreja e ele não vai ficar aqui sozinho. E eu também tinha uma amiga muito próxima minha, que a gente conversava por minuto. E todas as pessoas queriam saber o porquê dessa amizade toda, né? O porquê da gente estar tão próxima toda hora sem parar de falar. E aí a gente juntou essa ideia também de aprender Libras para poder conversar, ou seja, para poder fofocar sem que ninguém saiba. Então unimos o útil e o agradável, partimos para uma outra instituição religiosa, fizemos um curso de 3 meses. E aí, desde então, na época eu era adolescente, foi um grupo de adolescentes, a gente não tinha tanto compromisso com o trabalho e tal. E aí, depois desses 3 meses, voltamos para a nossa igreja, e aí começamos a fazer aquele trabalho bem lento, bem devagar. E aí, a partir desse momento, aquela criança que era surda ficou sentadinha assim, ó, caladinha, prestando atenção, ou seja, aliviado, porque, poxa, agora eu estou entendendo o que eles estão cantando, qual é a mensagem que o pastor está querendo falar. E aí, desde então, a gente começou a fazer esse trabalho de mapeamento ao redor da igreja, quantos surdos tinham. E aí a gente fazia convites, aí a gente ia para o supermercado, conversar, chamar os surdos. E eu sei que nisso o número de surdos foram crescendo. E com isso houve uma troca muito grande da língua. Que a língua é nada melhor do que a gente aprender a língua como nativo dela, né? E o surdo é a língua do surdo, é a língua natural do surdo, é a língua brasileira de sinais. Então, enquanto a gente estava nessa interação toda, fazendo festa, festival de torta, festival de peteca, baba, praia, a gente fazia de tudo no social, aquele lazer. E aí a gente tinha essa troca de cultura, né? A gente passava para eles as informações e, ao mesmo tempo, eles iam nos ensinando a língua, porque a língua é viva e a cada dia a gente ia aprendendo um novo sinal e foi daí que a gente foi progredindo, evoluindo e estamos aí até hoje. Gabriela, tem um esparro aqui que Chico K tá preparando para você. Ele quer que você, em tempo real, obviamente, faça aí a tradução de uma música que a gente vai exibir aqui. Para dar uma animada nessa entrevista, a gente poder ver um pouco do seu trabalho, Gabriela. Eu já conheço, sei que você é retada, mas eu acho que o pessoal que está assistindo a gente no YouTube merece. Posso botar a música? Pode. Tô aqui, vamos. Vini, deixa a música do YouTube. Deixa a música no YouTube, viu, Vini? Deuses, divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no Éden um ovo cósmico, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu. A emersão, nem Osíris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade.
Egito. Faraó. É, eu clamo Lodum Pelourinho. Faraó. É, que maravilha, Eriba. Egito, é, que maravilha, e dali. Egito, e Faraó. Pelourinho, uma pequena comunidade que porém o Lodum unirá em laço de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbante de Tutankhamon. E nas cabeças enchem-se de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê Tutankhamon? Egizé, Acaenaton. Egizé, Tutankhamon. Egizé, Acaenaton. Eu falei Faraó. Riba! Faraó. É, eu clamo Lodum Pelourinho. Faraó. É, pirâmide da base do Egito. Faraó. É, eu clamo Lodum Pelourinho. Faraó. É, que maravilha, e Egito, e é, que maravilha, e riba. Egito, e Faraó. Gabriela, que coisa incrível o seu trabalho, viu? Show! Que coisa incrível. Gostaram? Muito. Eu e, assim, pela audiência, como subiu no YouTube, foi incrível. Teve Quantas gente até pessoas... parando o carro pra ver. É verdade. Que legal, gostei dessa pegadinha, viu? Eu tô meio que acostumada e foi bom porque essa música eu já trabalho, essa música é daqui da nossa terra, né? E Sim. então eu tenho ouvido ela constantemente. É uma música que faz parte da minha vida, da minha história. Mas nada melhor como a gente receber com antecedência o repertório. É isso que a gente sempre pede para os artistas. Mas você Por favor, recebe repertório. sempre? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Você recebe sempre? Você sempre consegue isso? Olha, geralmente são 2 dias antes da live. E aí é aquela correria, começa a baixar música, e bora nas plataformas digitais, bora fazer playlist, imprime música, e liga para dupla, liga para colega, faz chamada de vídeo, dicionário Google. Marcos, vem cá, você é o consultor surdo, bora, como é que eu faço esse sinal, como é que eu faço essa estratégia? E aí a gente vai desenvolvendo, mas assim, são às vezes 40 músicas, 60 músicas. E aí a gente não dorme nesse dia, a gente vira a noite. Essas 2 últimas noites da live, eu fui dormir 4 horas da manhã. Você fica Qual foram as naquele últimas pique, né? lives que você fez aí? Conte pra gente aí as últimas lives que você participou, Gabriela. Olha, as últimas que eu fiz foi a de Ivete agora, no Dia das Mães, maravilhosa. Fiz a do Encontro, Sim. fiz a live de Thierry e Pablo e a do Harmonia do Samba. Aí, ó, tá vendo? E vai aumentar isso. Só nada, né? Nós temos que botar na Vai, Macaco vai. Live urgente intérprete de Libra pra poder... Tem não? Tem que ter, Não tem ainda. é importante, gente. Os surdos querem, eles precisam. Por E causa da Marcos assiste? É acessibilidade. isso que eu queria te perguntar. Seu marido é seu fã? Assiste? Como é? Assiste, acompanha comigo o trabalho, ele tá em tudo. Que massa, que bom. Ele participa, ele vai nas lives também comigo, ele pede lá o pessoal da produção para ver como é que tá o tamanho da janelinha do intérprete, porque ele ali, ele representa todos os surdos do Brasil, ele ali tá representando a comunidade surda. E ele Então, lhe ele diz, tá pede, ruim né? isso aqui, não tá bom? Ele fala? Ele fala, ó, precisa aumentar, de preferência chroma key, aquele fundo verde ou azul, de preferência, né? E aí ele vai dando margem, vai pedindo para ficar daquele tamanho ideal, que geralmente às vezes fica tão pequenininho, aí ele pede. E aí acontece essa interação e dá certo, tem dado certo. As lives que a gente tem feito têm sido muito boas, o retorno tem sido muito positivo. E é um trabalho de muito amor e de muita entrega, realmente. Quando a gente recebe a música, é aí que a gente já começa a estudar sem parar. A gente não para de estudar 1 minuto. Agora, E assim, não tem Gabriela, essa coisa de você dividir as letras. Eu preciso estudar as 40 músicas e a minha colega precisa, porque sempre o cantor muda, altera a ordem do repertório, tira, coloca, né? Às vezes com a emoção ele quer colocar outra, e aí a gente vai também de acordo com a música, embalando. Agora, Gabriela, você está falando dos profissionais, do trabalho todo que dá, da seriedade do trabalho, da dedicação,
Mas, por exemplo, em 2013, quando morreu Nelson Mandela, o intérprete de sinais era um intérprete, assim, era um falsário e gerou confusão. As pessoas não entendiam os gestos e tal. Como é que se forma um profissional de Libras? Onde é que... Eu lembro, isso aí esse episódio foi muito triste e repercutiu no mundo todo, né? Mas a formação do intérprete vem através da base mesmo. Começa fazendo cursos básicos, tem toda a parte de cursos básicos, intermediário, avançado. Depois tem um curso de interpretação, né? Mas nada disso tem um valor se você não tiver contato com a comunidade surda. Você precisa ter contato, interagir com o nativo da língua para você poder progredir, para você poder melhorar na sua fluência na língua de sinais. É a mesma coisa que você fazer um curso de outro idioma, Sim. né? Você precisa praticar. Se você só faz o curso e guarda o certificado, você não vai crescer na língua de sinais, você não vai evoluir. Então, é preciso esse contato direto, para poder você se formar. Fora isso, tem o curso de bacharelado de letras libras, que é importante também, né? Dá toda a base teórica, acadêmica, tem as especializações, e por aí você vai. Eu faço cursos até hoje, eu não paro de estudar, porque a língua é viva, então sofre alterações. Precisa sempre você estar captando coisas novas, né? A gente nunca está ali top, o nível chegou, não precisa mais estudar, não. Tem que estudar porque cada dia tem um novo sinal, assim como tem uma nova palavra, tem um novo sinal. Agora, Gabriela, a gente vê que nas lives tem um revezamento, né? É só uma questão de cansaço? Como é que funciona isso? Sim, a gente se reveza mais ou menos com duas ou duas músicas, né? Porque o trabalho do intérprete de Libras é exaustivo, gente. Muita gente acha, é só chegar lá, vai, faz essa música aí, mexe as mãozinhas, né? Que a gente fala, mexe as mãos, não é isso. É um processo tradutório que envolve duas línguas simultaneamente. Então, eu estou ali ouvindo em língua portuguesa o que Ivete está falando e, ao mesmo tempo, você vê que é simultâneo, o meu cérebro tem que fazer esse processo de tradução, tem que trabalhar para ver a melhor estratégia para eu falar na outra língua. Língua essa que não é oral auditiva. Essa língua de sinais que eu vou fazer a tradução é visual, espacial. Então, é totalmente diferente. Então, é um trabalho muito exaustivo. Fora que a gente fica em pé, né? Às vezes o corpo, a gente se balança muito. É expressão o tempo todo. Expressão e aí a energia está em alta, né? A gente tem que estar ali no ritmo da música. Então, é preciso fazer esse revezamento. E aí, nesse momento, eu saio, a colega vem, continua naquela mesma vibe, na energia. Eu vou beber uma água, vou no sanitário, vou olhar as próximas músicas, vou articular alguma coisa com o Marcos, que está ali como consultor, e também sirvo de apoio para essa minha colega. Acontece tudo muito rápido. Pode ser que o áudio dela não esteja chegando legal, ou então que a música tocou, mas não era dela, ela não estudou aquela e tal, ou então esqueceu algum sinal. Então eu estou ali na frente dela, claro que eu estou escondida, eu estou ali pertinho da câmera, e eu vou sendo intérprete de apoio. Ela me olha e a gente já tem nossos combinados. Qualquer coisa eu estou ali para apoiar. Então, nesse revezamento, eu vou descansar, vou beber água, vou espairecer um pouquinho, mas eu também tenho que ficar ali super atenta para qualquer coisa que ela precisar. A gente já se conhece no olhar, a gente já tem nossos combinados, né? E aí eu vou dizendo a ela qual é o sinal. E às vezes, se eu perceber que ela tá meio assim para baixo, eu disse, bora, animação. Aí às vezes a gente grita, tá linda, tá maravilhosa, né? Porque a gente precisa dessa energia, desse estímulo. E aí é só sorriso, é só alegria. Esse trabalho dos bastidores é muito legal. Gabriela, na posse do presidente Bolsonaro, a mulher dele, Michele Bolsonaro, fez o discurso em Libras e tudo mais, foi uma coisa que repercutiu muito. Michele tem uma atuação junto com as pessoas com deficiência. Eu queria saber se teve uma repercussão grande para vocês, como é que vocês viram esse ato? Sim, nós vimos como foi importante. Realmente movimentou muito a comunidade surda, né? Pela primeira vez, numa posse de um presidente da República, tem acessibilidade em Libras. Isso foi super importante, né? E a primeira-dama fazer o discurso dela todo em Libras e ter colocado um surdo para cantar o hino nacional, isso ali teve uma repercussão muito boa, foi muito positivo. Aquele momento foi muito bom. Segundo Abraão aqui, é uma das coisas boas que o presidente Poucas que conseguiu trazer. Mas isso não vem ao caso. Gabriela Matos, muito obrigado, adorei a conversa com você. Tem gente aqui perguntando se um show do La Fúria, por exemplo, que tem essas músicas mais apelativas, se dá para intérprete de Libra participar ou não.
Dá, gente. O intérprete de Libras é um profissional que, se ele for contratado, e se ele James disse que aceitar tem que ser ele maior de ele vai. idade. É o quê? Eu não ouvi. James falou, tem que ser maior de idade. Mas o que é que acontece? A gente não pode, como é que eu posso falar? Menosprezar ou achar que o surdo não pode ouvir aquela música. Não, ele tem o direito de ouvir aquela baixaria, aquela música que for, aquele clássico, Verdade. aqueles compositores, né? Ele tem todo o direito. Então, o intérprete, como profissional, ele aceita o trabalho e vai. Tem que fazer na íntegra, tem que ser fiel. Que massa. Gostei muito da conversa com você, Gabriela. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, checa no obrigada, asfalto. Chico, obrigada. Aí, ó, Gabriela. Obrigada pela Max. oportunidade, estou Não é muito possível pedir feliz. pra gente não Estou representando falar. aqui todos os meus colegas, intérpretes de Libras. Espero que todos estejam me vendo. Ô, Gabriela, antes E de ir aí? embora, eu tenho mais uma pegadinha pra você, porque James está aqui incitando e eu gostei da provocação. Ele disse que pra gente, pelo menos, terminar entendendo como é um palavrão em Libras. Porra, por exemplo. Manda também, aí. uma palavra que a gente Porra. usa muito. Queria aprender. Porra. Cadê? Cadê? Deixa eu ver Tem um aqui. que Tem delay um aqui, delayzinho tá pra gente aqui no esperando. estúdio que eu quero ver o porra. Porra, eu quero aprender. Eu também. Ah, Chico, então eu vou aproveitar Pera- também Não, para não, fazer tiver aquela um pergunta. Já surdo leu aí? sem máscara Não vi não, viu? na rua perto de mim. Como é o porra? Faça aí. Eu não sei não, tô esperando ver aqui. Demora. Tá tão Aí, atrasado gente, eu já assim? tô- é? Não, É que aqui tem delay, minha filha, aí foi, Demora, apareceu. É assim? é? Apareceu? É uma agonia. Ah, tá vendo agora, ó. Não é? Porra. Ah, Vá sacana. aproveitando essas letras, Gabriela. A mão em P saindo da boca e toda a expressão que tá chateado com aquele problema, então você Ah, então solta, ó. Ó, que massa. É bom, simples. Vai, Abraão, faça a sua Ô, pergunta. Gabriela, boa tarde. Aproveitando, Boa tarde. aproveitando essa coisa da música baiana, né, que você falou aí que é um trabalho e o pessoal também tem que entender, como seria aquela parte da música, fala, rala tcheca no chão. Rala a tcheca no chão. Tem a tcheca e, ó, no chão. Pronto, simples, assim como é. Passa aí, Vini, que é pra não ficar no Vini já delay. sabe aqui, é. Simples, gente, sem Olha. problema. Tem a tcheca aqui, ó. A Chocado. tcheca aqui, tá o chão. Rala a tcheca no chão, e ó. Aí, é isso aí. Claro. Em ciência, tudo é natural. É o que diz a letra, né? Gabriela, eu queria que você Com deixasse seu naturalidade, contato. Com naturalidade. Exatamente. Eu queria que você deixasse seu contato. Acho que com naturalidade você tá certíssima e é isso mesmo, não tem que ter censura se a gente pode, porque é que o surdo não pode. Exatamente. Sua fala é Exatamente. perfeita. Não pode subestimar, né? Não pode subestimar. Claro, ninguém. claro. Agora, eu queria que você deixasse seu contato para quem quiser contratar aí um trabalho de intérprete de Libras, um trabalho muito bem feito. E você também tem uma rede aí, não é? Pensa em Libras. Como é que funciona? sim. É um canal que nós temos, que se chama Pensa em Libras, pelo Instagram e também pelo Coloca aí YouTube. na tela, filho. Pensa em Libras. Vá, pode falar. Pensa em Libras, @Pensa em Libras. A gente tem como finalidade desse canal lutar pela acessibilidade cultural das pessoas surdas. Desde 2018, eu e Marcos, a gente está lutando, a gente vai nos shows, a gente pede, a gente levanta cartaz. E assim, conseguimos esse avanço com Saulo. Ele se sentiu desafiado e teve um episódio muito lindo em 2018, que ele se emocionou, ele chorou e abraçou a nossa causa. Então, vou deixar meu contato, 7193272070, ou no @Pensa em Libras, que a gente tem lá uma produção que está pronta para responder a vocês. Estamos abertos às lives de Salvador, da Bahia.